Ora, muito boa tarde. Meu nome é André Antunes. O tema da aula de hoje vamos falar sobre complicações mecânicas do infarto agudo do miocárdio, isto inserido dentro da cirurgia cardiotorácica da unidade curricular de patologia do tórax e vasos. Vamos começar com dois casos clínicos e depois falar um pouco sobre cada uma destas complicações mecânicas. Portanto, o primeiro caso clínico é o do Sr. Horácio, um senhor com 70 anos, fumador, diabético e com dislipidemia, cujo único antecedente cardiovascular nos seus 70 anos foi uma pericardite, isto há 3 anos atrás, e ele encontrava-se no campo a trabalhar na sua atividade agrícola, quando um dia de manhã de abril deste ano sentiu uma dor torácica lancinante, tipo aperto, opressão na região pré-cordial, sem episódios semelhantes prévios, isto de início súbito, quando ele encontrava-se com a enxada na mão a trabalhar, portanto relacionada com o esforço, que irradiava para o seu braço esquerdo, tendo uma duração superior a 30 minutos e que não cedeu com repouso. O que é que o Sr. Horácio deveria fazer? Portanto, inicialmente deveria reconhecer que, sendo um doente com vários fatores de risco cardiovasculares, portanto, já com alguma idade, 70 anos, fumador, diabético, com dislipidemia e com uma dor torácica de início súbito relacionada com o esforço e que não se deu com repouso, deveria associar estes sintomas à doença coronária e, portanto, ligar o 112, descrever o que sentiu e aguardar que uma ambulância o transportasse para o serviço de urgência mais perto. E depois seriam vocês que estariam no serviço de urgência. Quais é que são os dois primeiros exames complementares de diagnóstico que vocês devem pedir numa situação destas? E se vocês já sabem, é o eletrocardiograma e os marcadores de necrose miocárdica. Portanto, relembrar que a doença coronária pode ser classificada em doença coronária estável, que é angina estável, ou então a doença coronária aguda ou instável, que são os síndromes coronários agudos. Isto engloba a angina instável, o infarto agudo do miocárdio sem supradesenvolvimento de segmento ST e o infarto agudo do miocárdio com supradesenvolvimento de segmento ST. Os marcadores cardíacos vão permitir distinguir se estamos perante uma angina instável ou um infarto agudo sem supra e também permitem avaliar a magnitude do infarto com supra. Okay? E depois o eletrocardiograma é o que nos vai dizer se estamos na presença de um infarto sem supra de desenvolvimento de segmento ST ou com supra de desenvolvimento de segmento ST. Ora, acontece que o Sr. Horácio, uma vez que estávamos em abril, em pleno estado de confinamento devido ao coronavírus, ele teve receio do vírus e de ficar infectado e decidiu não ir ao serviço de urgência. Ele, desde então, refere um agravamento do seu estado clínico, um agravamento do cansaço, até para as atividades mais básicas do dia a dia, como vestir-se e tomar banho. Portanto, tem um status funcional de classe 3 da New York Heart Association. E passados 2 meses daquele episódio, ele apresentou-se com hemiparésia, disartria e desvio da comissura labial. Portanto, teve um AVC. Isto foi presenciado pelo seu primo. E foi ele que chamou o INEM e, portanto, foi transferido para o serviço de urgência. Dentro de vários exames complementares de diagnóstico que o Sr. Horácio fez no hospital, foi pedido também um ecocardiograma transtorácico. E esse ecocardiograma revelou alterações na contração do ventrículo esquerdo. Portanto, com áreas de hipocinésia, diminuição da contração, áreas de discinésia, portanto, com contração paradoxal, ao que é suposto, e inclusive áreas de acinésia, que não contraíam. E para além disso, verificou-se também um coágulo grande a nível apical, com friabilidade, portanto, não muito denso, e suspeita-se que foi precisamente parte deste coágulo que se tenha soltado e embolizado do ventrículo esquerdo para a aorta ascendente, os arcos supraórticos e para alguma artéria carótida, desencadeando este quadro de AVC. Estudou-se melhor a nível ecocardiográfico, visualizando aqui um
pseudoaneurisma do ventrículo esquerdo enorme, e aqui ainda com restos de coágulo, ok? Portanto, perante esta situação, realizou um cateterismo cardíaco, cuja coronariografia mostrou uma oclusão de 99% aqui desta artéria, da artéria descendente anterior, principal do nosso coração, e que vasculariza toda a parede anterior do ventrículo esquerdo, tendo a circunflexa e a artéria coronária direita sem grandes alterações, e realizaram ainda uma ventriculografia, em que ao injetar contraste dentro do ventrículo esquerdo, não se visualizou grande regurgitação mitral, mas sim um aneurisma apical aqui do ventrículo esquerdo. Inclusive, esse aneurisma teve tradução radiológica aqui na radiografia do tórax, em que vemos uma cardiomegália, em que aqui na silhueta cardíaca vemos um abolamento, portanto, provocado por este pseudoaneurisma do ventrículo esquerdo. Como exame para verificar a viabilidade do miocárdio, foi decidido realizar uma ressonância magnética, que, mais uma vez, nos mostra aqui o pseudoaneurisma do ventrículo esquerdo e com áreas de necrose miocárdica. Portanto, o miocárdio aqui que já não é viável. Então, o Sr. Horácio foi proposto para cirurgia cardíaca, tendo sido submetido a uma esternotomia mediana, abertura e suspensão do pericárdio, e depois abertura do seu pseudoaneurisma do ventrículo esquerdo, aqui ao lado da artéria descendente anterior. Foi removido o trombo lá presente e excisado aqui o tecido necrótico do pseudoaneurisma e reparado depois com duas tiras de Teflon ou com um patch de pericárdio. Ora, o primo do Sr. Horácio, que é o Sr. Albertino, de 55 anos, igualmente fumador, mas obeso, ao ver o seu familiar naquele quadro clínico, teve também uma dor precordial, intensa, mas em repouso, de duração superior a 30 minutos, sem nenhum fator de alívio e com uma dispneia também de início súbito associada. Ele, embora tenha ido ao serviço de urgência, também é um pouco medricas como o Sr. Horácio e teve medo do vírus, mas em que protelou a sua ida ao serviço de urgência durante várias horas, mas como tinha dor torácica recorrente e essa dispneia em repouso que não passava, viu-se obrigado então a ir ao serviço de urgência. E vocês já sabem que os dois primeiros exames complementares de diagnóstico perante uma situação destas é o eletrocardiograma e os marcadores de necrose miocárdica, e no eletrocardiograma visualiza-se um supradesnivelamento do segmento ST nas derivações precordiais direitas, em V1 e V2, e também nas inferiores em D3 e em AVF. Okay? E os marcadores cardíacos, os mais sensíveis, já sabem que a troponina I e T, estavam muito elevados, portanto 15.000. De seguida, realizou um cateterismo cardíaco, uma coronariografia, que demonstrou-se uma oclusão total de 100% da coronária direita. Foi submetido a intervenção coronária percutânea, em que se abriu então esta artéria, e portanto sendo vascularizado os seus segmentos mais distais, nomeadamente a artéria descendente posterior e a posterolateral. Acontece é que o Sr. Albertino teve um agravamento, continuava com um agravamento da sua dispneia, em repouso. Então foi submetido durante o internamento a um ecocardiograma. Esse ecocardiograma demonstrou uma regurgitação mitral severíssima. Portanto, a regurgitação vinha até ao teto da aurícula esquerda. Quer esta imagem em 4 câmaras, como em longo eixo, 5 câmaras e em 2 câmaras. Todas essas imagens mostravam, portanto, a severidade da regurgitação valvular mitral. E tirando o Doppler, visualizando melhor a morfologia da válvula mitral, verificámos que existia aqui uma estrutura hipoecogénica que baloiçava e, portanto, ao caracterizar melhor, vimos que se tratava do músculo papilar posteromedial. E, portanto, estávamos perante
uma ruptura do músculo papilar pós-medial, consequência do infarto agudo do miocárdio com supradesenvolvimento do segmento ST, que condicionava esta regurgitação mitral severa. Recordando aqui a anatomia do coração, dizia-vos que a válvula mitral, ao contrário da válvula aórtica, que é uma válvula pulmonar, a válvula mitral é constituída por um aparelho valvular composto, para além dos folhetos, do anel, das cordas tendinosas e também dos músculos papilares, que são projeções do próprio ventrículo esquerdo. O músculo papilar anterolateral recebe vascularização de duas artérias, que é a artéria descendente anterior e a artéria circunflexa, e raramente existe esta necrose e ruptura deste músculo. Já o músculo papilar postromedial recebe vascularização da artéria descendente posterior, uma vascularização única desta artéria, e que quando há infarto dessa zona, pode então acontecer esta consequência caso demore a ser revascularizado. E, portanto, o que aconteceu ao Sr. Albertino foi a separação, a necrose com ruptura deste músculo, e teve que ser submetido a cirurgia cardíaca para reparação da válvula mitral. Muitas vezes essa reparação pode não ser conseguida e é necessário proceder-se à substituição da válvula mitral. Ora, vamos falar então um pouco agora de todas estas complicações mecânicas do infarto agudo do miocárdio, que não são infartos agudos do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST. Portanto, com oclusão total e com necrose, com isquemia transmural. Okay? Temos a ruptura da parede livre do ventrículo esquerdo, temos a ruptura do septo interventricular, temos a ruptura do músculo papilar, condicionando uma regurgitação mitral severa, e temos o aneurisma ou pseudoaneurisma do ventrículo esquerdo, com possíveis trombos no seu interior a nível apical. Começando pelos aneurismas verdadeiros, ou os aneurismas falsos, ou pseudoaneurismas do ventrículo esquerdo. Por definição, o aneurisma do ventrículo esquerdo é uma área com discinésia ou movimento expansivo paradoxal da parede, que vai condicionar uma redução da fração de injeção do ventrículo esquerdo, uma diminuição da sua função. E aqui estamos perante necrose, okay? Tecido não viável. Este tecido cicatricial vai envolver todas as camadas da parede do miocárdio do ventrículo esquerdo. Isso é o que define um verdadeiro aneurisma do ventrículo esquerdo. Enquanto que um falso aneurisma, ou pseudoaneurisma do ventrículo esquerdo, mais uma ruptura que aconteceu aqui da parede livre do ventrículo esquerdo e que ficou contida, ou por um coágulo ou pelas adesões pericárdicas. Normalmente estes aneurismas acontecem, sobretudo, a nível apical. Quanto à etiologia, a mais comum é ser, portanto, o infarto agudo do miocárdio com supradesenvolvimento do segmento ST, ok? A nível do verdadeiro aneurisma, ser do território da DA do coronário direito, o pseudoaneurisma do território da circunflexa. O trauma também pode ser uma etiologia, tal como a doença de Chagas ou sarcoidose, e se esta entidade for congénita, designamos por divertículo do ventrículo esquerdo. Perdão. Quanto aos pseudoaneurismas, também podem surgir após uma cirurgia cardíaca, nomeadamente após uma substituição da válvula mitral por uma prótese, em que depois haja uma ruptura ali do sulco, inferior ao sulco auriculoventricular, pode condicionar então o pseudoaneurisma, ou então após uma substituição valvular aórtica por via transapical. Portanto, estamos a falar de uma TAVI, que é colocada a nível do ápex do ventrículo esquerdo, e depois o seu encerramento pode não ser o ideal, e então sair, digamos que algum sangue, condicionar aqui este pseudoaneurisma. A apresentação clínica, já vimos que a mais típica é a angina. Essa angina, ou angor, condicionada pelo infarto agudo do miocárdio com supra, e a dispneia. A dispneia deve-se quer à perda de função sistólica do ventrículo esquerdo, por causa do tecido cicatricial, e que no contrário, e das áreas da cinésia e hipocinésia, e discinésia que condiciona, e também o doente pode sentir palpitações.
Existem depois complicações semanas a meses mais tarde, após o infarto do miocárdio com supra, que são as arritmias ventriculares, isto devido ao tecido cicatricial do miocárdio que está necrótico, e muita atenção ao tromboembolismo, como aconteceu no AVC do Sr. Horácio, que é mais comum nos pseudoaneurismos, e estes coágulos podem se soltar daqui e embolizar, se for para o cérebro, originar, portanto, uma hemiparésia, uma disartria, devido à comissura, portanto, um AVC. Se for se embolizar para as coronárias, nomeadamente a coronária direita, que está mais alta, originar um infarto de miocárdio, se embolizar para os membros inferiores e obstruir a artéria femoral, uma artéria poplite dar uma isquemia aguda dos membros inferiores, se embolizar para as artérias renais, pode dar um quadro de hipertensão arterial sistémica e também uma lesão renal aguda. Simbolizar para outras vísceras, como o baço aos intestinos, a isquemia de órgãos. Ao exame objetivo, o sinal, se calhar mais característico, é a palpação, sentir um impulso apical duplo e difuso. Quanto aos exames complementares de diagnóstico, no eletrocardiograma podemos verificar as ondas Q e um supradesenvolvimento segmento S que é persistente. A radiografia do tórax, como vimos na radiografia do Sr. Horácio, para além da cardiomegália, existir aquele alargamento ventricular na silhueta cardíaca. O ecocardiograma permite-nos avaliar, para além das diferenças da mobilidade das paredes, áreas de adequada contração, ou então de hipocinésia, discinésia ou acinésia, e também mostra-nos a presença dos trombos morais dentro dos aneurismas, para além de podermos quantificar também a função. O cateterismo cardíaco é necessário para realizar uma coronariografia ou uma ventriculografia, se suspeitarmos de aneurismas, e depois exames para avaliar a isquemia do miocárdio. Esses exames permitem-nos distinguir se aquele miocárdio ainda está viável e pode beneficiar com reperfusão, nomeadamente bypasses coronários ou a intervenção coronária percutânea, ou então se o miocárdio já está necrótico. O que temos ali são áreas de fibrose, de tecido cicatricial. E aí temos a ressonância magnética, que foi realizado pelo Sr. Horácio, mas também pode ser feita uma PET, uma cintigrafia de perfusão miocárdica. E o tratamento cirúrgico é basicamente abrir o aneurisma, remover o coágulo do seu interior, se caso exista, e remover o tecido cicatricial necrótico à volta de todo o aneurisma e encerrar normalmente com tiras de Teflon para dar maior sustentabilidade aos pontos e não romper. Ora, outra complicação mecânica do infarto é a ruptura da parede livre do ventrículo esquerdo, e esta é a mais comum. É tão comum que existem vários estudos de autópsias de doentes que morreram nas primeiras horas após o infarto agudo do miocárdio, com subdesenvolvimento segmento ST, que dizem que 10 a 30% tinham ruptura da parede livre. E esta é a segunda causa de morte após o choque cardiogénico, que é a principal. E quero que saibam isto, tipicamente isto surge nos primeiros 5 dias após o infarto. E um fator fulcral para que isto aconteça é haver o desenvolvimento de poucos vasos colaterais que façam levar sangue para lá da obstrução coronária. E, portanto, isto normalmente acontece na doença do único vaso, com uma oclusão total, transmural, desse vaso e com colateralização mínima. Portanto, quanto à etiologia principal, já sabemos que o infarto agudo do miocárdio com supradesenvolvimento do segmento ST. Isto também pode acontecer num trauma perforante, uma facada, e romper a parede livre. Uma cirurgia cardíaca prévia, uma infecção do pericárdio ou um tumor cardíaco, existe nessa parede livre que ao longo do tempo vai fragilizando, ocorrendo posteriormente então a ruptura. É importante saber que a história natural desta entidade é morte nos primeiros minutos se nada for feito. Portanto, nós podemos classificar a ruptura da parede livre do ventrículo esquerdo como uma ruptura aguda, e portanto sai sangue para o pericárdio, temos um hemopericárdio que vai depois condicionar um tamponamento cardíaco, com instabilidade hemodinâmica, choque cardiogénico e morte nos primeiros minutos. Ou então temos uma ruptura da parede livre subaguda, de pequenas dimensões, e que é contida por um coágulo ou adesões pericárdicas.
e temos uma ruptura, pode ser crónica. Isto é a designação do pseudoaneurisma do ventrículo esquerdo, que resulta devido às adesões do pericárdio que vão ser suficientes para conter esta ruptura por mais de 2 semanas, então aí designa-se de crónica. Quanto à apresentação clínica, temos uma dor torácica recorrente e, portanto, a angina, o ângulo é mantido, devido ao infarto que, com o subdesenvolvimento segmental que teve, e esse hemopericárdio vai basicamente provocar a instabilidade hemodinâmica, como falámos, condicionando um tamponamento cardíaco aqui das cavidades direitas, que vai impedir que estas recebam sangue, portanto não vai fazer chegar sangue ao ventrículo esquerdo, e portanto não vai bombear, o ventrículo esquerdo depois não vai bombear o sangue, e o coração fibrilha e portanto, morre em poucos minutos se nada for feito. Quanto ao diagnóstico, é preciso termos uma alta suspeita clínica para chegarmos a este diagnóstico. E lembrar-nos da tríade de Beck. Essa tríade de Beck é composta então por uma hipotensão generalizada, engurgitamento das veias jugulares e uma hipofonese à auscultação dos tons cardíacos. Essa suspeita depois é rapidamente confirmada com um ecocardiograma em que basta mostrar-nos a sonda ao coração e vemos um derrame que muitas vezes é superior a 2 cm, esse derrame pericárdico, em que desde o pericárdio até às cavidades direitas pode ter mais de 2 cm e comprime então as cavidades direitas, não permitindo entrar o sangue no coração, não chega ao lado esquerdo, não bombeia, e o doente tem 5 e morre se nada for feito. Qual é o tratamento então urgente a fazermos nesta situação? Assim que diagnosticamos, é fazermos uma pericardiocentese. Portanto, temos que picar o espaço pericárdico e aspirar o sangue para que este aqui não comprima o coração. Para além disso, é necessário estabilizarmos o doente. Portanto, se o doente está a perder volume pela ruptura da parede livre do ventrículo esquerdo, esse volume tem que ser depois reposto. Portanto, temos que administrar o volume. Muitas vezes é necessário suporte inotrópico com adrenalina e, inclusive, pode ser necessário estabilização mecânica, como, por exemplo, com o balão intra-aórtico. E, posteriormente, é referenciado para tratamento cirúrgico, em que esse buraco tem que ser tapado. Normalmente utiliza-se um patch de pericárdio ou então aqui umas tiras de Teflon para dar maior sustentabilidade aos pontos. Outra situação é a ruptura do septo interventricular. É a segunda mais comum a seguir à ruptura da parede do ventrículo esquerdo. Saber que, tal como a anterior, pode surgir nos primeiros 5 dias após o infarto. Okay? E também um fator de risco para que isto surja é precisamente a mesma situação da anterior, em que haja uma oclusão total transmural do vaso com um pouco desenvolvimento de circulação colateral, colateralização mínima. Saber que cerca de 50 a 55% deve-se a doença da artéria descendente anterior, que é esta que vai dar as artérias septais que vão vascularizar os 2/3 anteriores do septo interventricular, e 40 a 45% deve-se à artéria descendente posterior, em que, em situações de dominância direita, em 85% dos casos vem da coronária direita e em 10% dos casos vem da artéria circunflexa. Estamos a falar, portanto, de uma comunicação interventricular que é adquirida, ou seja, não é congénita. Isto provoca um shunt esquerdo-direito, porque a pressão das cavidades esquerdas é mais alta e, portanto, o sangue é, digamos que, empurrado para o ventrículo direito. Com o tempo ocorre uma disfunção biventricular, um estado de baixo débito cardíaco, choque cardiogénico e, portanto, não vai profundir adequadamente os órgãos, havendo uma disfunção multiorgânica e morte em poucos dias. Não é, quanto à história natural, não é uma morte imediata em poucos minutos, como a situação anterior, mas 1/4 dos doentes vai morrer nas primeiras 24 horas, metade dos doentes morre na primeira semana, 65% dos doentes morre em 2 semanas e 80% destes doentes morrem no primeiro mês se nada for feito. Portanto, a apresentação clínica é após o infarto com SUPRA, como já sabemos. O que é que distingue esta situação? É que nós vamos ouvir ao exame objetivo um sopro, de novo, um sopro sistólico, em que, para além desse sopro, vai ocorrer o desenvolvimento de um quadro de insuficiência cardíaca aguda, com dispneia, taquicardia, hipotensão e oligúria, isso devido à má perfusão
multiorgânica e periférica. A dispneia tem a ver com a sobrecarga de volume que o ventrículo direito vai receber. Portanto, o shunt esquerdo direito vai fazer com que o ventrículo direito receba mais volume. Isto vai fazer com que bombeie mais sangue para os pulmões. Então, um hiperfluxo pulmonar. Esse hiperfluxo pulmonar pode levar a edema agudo de pulmão. Okay? Portanto, e isso pode ser visto na radiografia do tórax, com edema pulmonar progressivo. Portanto, temos um reforço broncovascular hilar bilateral e com cefalização da vasculatura pulmonar na radiografia. O ecocardiograma vai-nos permitir localizar a CIV, vermos as dimensões da ruptura e também alterações na motilidade dos varizes do ventrículo, se existe alguma valvulopatia associada e quantificar a função do ventrículo. O diagnóstico diferencial desta entidade é feito com a ruptura do músculo papilar por dois motivos. Ao desencadear uma regurgitação mitral aguda, isto vai fazer com que haja um sopro sistólico novo e também devido ao quadro de insuficiência cardíaca súbita, nomeadamente devido à dispneia provocada pela regurgitação mitral aguda. Estes doentes também têm que ser estabilizados, nomeadamente com inotrópicos, devido à hipotensão que vai surgir. É necessário diuréticos intravenosos por causa do quadro de hiperfluxo pulmonar, devido ao shunt esquerdo e direito, para evitar o edema agudo do pulmão. E é necessário, muitas vezes, o balão intraórtico e outros suportes mecânicos para conseguirmos segurar o doente. Embora isto seja uma urgência cirúrgica, muitas vezes prefere-se não operar de imediato e preferir esta estabilização do doente, para termos mais informação diagnóstica e também esperar que o miocárdio que sofreu o infarto cicatrize e o miocárdio que está, digamos, em stunning, atordoado, possa recuperar. Isso vai dar depois maior sustentabilidade ao cirurgião quando está a passar os pontos e a superar o músculo. Para além disso, permite-nos uma recuperação da má perfusão multiorgânica, nomeadamente tentarmos melhorar a função renal dos doentes. O tratamento cirúrgico é, portanto, nós vemos aqui, neste caso, é uma oclusão da descendente posterior e, portanto, temos que remover o tecido necrótico, fechar a CIV e depois encerrar também aqui a nossa via de abordagem. Por último, a última situação é a ruptura do músculo papilar da válvula mitral, é a menos comum, ok? E, como já vimos, isto pode dar uma regurgitação valvular mitral aguda com edema agudo do pulmão. Está associado ao infarto do miocárdio com supradesenvolvimento do segmento ST, sobretudo inferior, ou seja, a ruptura do músculo é o músculo posteromedial, normalmente, que é vascularizado pela artéria descendente posterior, que em 85% dos casos vem da artéria coronária direita. Okay? O músculo papilar anterolateral recebe vascularização dupla, portanto, quer da artéria descendente anterior, quer da circunflexo, e, portanto, raramente este sofre ruptura. Espero que tenha sido clara a aula, que tenham gostado e espero que tenham e que se mantenham seguros, longe do Covid e bem de saúde. Boa tarde.